Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 28 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Tomás de Aquino, o Doctor Angelicus. São Tomás de Aquino segundo Bento XVI. Agora gostaria de falar daquele ao qual a Igreja chama o Doctor Communis, isto é, São Tomás de Aquino. O meu venerado predecessor, Papa João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio recordava que São Tomás foi sempre proposto pela Igreja como mestre de pensamento e modelo do modo reto de fazer teologia. Não surpreende que, depois de Santo Agostinho, entre os escritores eclesiásticos mencionados no Catecismo da Igreja Católica, São Tomás seja citado mais do que todos os outros, por 61 vezes. Ele foi denominado também o Doctor Angelicus, talvez pelas suas virtudes, de modo particular pela sublimidade do pensamento e pureza da vida. Tomás nasceu entre os anos de 1224 e 1225, no castelo que a sua família, nobre e abastada, possuía em Roccaseca, nos arredores de Aquino, perto da célebre abadia de Montecassino, aonde tinha sido enviado pelos seus pais para receber os primeiros elementos da sua instrução. Alguns anos mais tarde transferiu-se para a capital do Reino da Sicília, Nápoles, onde Frederico II tinha fundado uma prestigiosa universidade. Nela ensinava-se, sem os limites em vigor alhures, o pensamento do filósofo grego Aristóteles, no qual o jovem Tomás foi introduzido, e de quem intuiu imediatamente o grande valor. Mas, sobretudo, nesses anos transcorridos em Nápoles, nasceu a sua vocação dominicana. Com efeito, Tomás sentiu-se atraído pelo ideal do Oriente, fundado não muitos anos antes de São Domingos. Todavia, quando vestiu o hábito dominicano, a sua família opôs-se a esta escolha, e ele foi obrigado a deixar o convento e a transcorrer um pouco de tempo com a família. Em 1245, já de maior idade, pôde retomar o seu caminho de resposta ao chamamento de Deus. Foi enviado a Paris, para estudar teologia sob a guia de outro santo, Alberto Magno, sobre o qual falei recentemente. Alberto e Tomás estreitaram uma amizade verdadeira e profunda, e aprenderam a estimar-se e a respeitar-se um ao outro, a tal ponto que Alberto quis que o seu discípulo seguisse também até Colônia, onde ele tinha sido convidado pelos superiores da ordem para fundar uma casa de estudos teológicos. Então,
Tomás entrou em contato com todas as obras de Aristóteles e dos seus comentadores árabes, que Alberto ilustrava e explicava. Naquele período, a cultura do mundo latino tinha sido profundamente estimulada pelo encontro com as obras de Aristóteles, que permaneceram desconhecidas por muito tempo. Tratava-se de escritos sobre a natureza do conhecimento, as ciências naturais, a metafísica, a alma e a ética, ricos de informações e de intuições que pareciam válidas e convincentes. Era toda uma visão completa do mundo, desenvolvida 100 antes de Cristo, com a mera razão, e parecia impor-se a razão como a própria visão. Por conseguinte, ver e conhecer esta filosofia era para os jovens um fascínio incrível. Muitos acolheram com entusiasmo, aliás com entusiasmo acrítico, esta enorme bagagem do saber antigo, que parecia poder renovar vantajosamente a cultura, abrir horizontes totalmente novos. Porém, outros temiam que o pensamento pagão de Aristóteles estivesse em oposição à fé cristã e rejeitavam estudá-lo. Encontrarão-se duas culturas, a cultura pré-cristã de Aristóteles, com a sua racionalidade radical, e a cultura clássica cristã. Determinados ambientes eram impelidos à rejeição de Aristóteles também pela apresentação que se fizera deste filósofo por parte dos comentadores árabes Avicena e Averroes. Com efeito, foram eles que transmitiram ao mundo latino a filosofia aristotélica. Por exemplo, estes comentadores tinham ensinado que os homens não dispõem de uma inteligência pessoal, mas que só existe um único intelecto universal, uma só substância espiritual, comum a todos, que agem todos como única, portanto, uma despersonalização do homem. Outro ponto questionável, veiculado pelos comentadores árabes era aquele segundo o qual o mundo é eterno, como Deus. Compreensivelmente, desencadearam-se disputas infinitas nos mundos universitário e eclesiástico. A filosofia aristotélica ia se difundindo até entre as pessoas simples. Na escola de Alberto Magno, Tomás de Aquino desempenhou um trabalho de importância fundamental para a história da filosofia e da teologia, diria para a história da cultura, estudou profundamente Aristóteles e os seus intérpretes, encontrando novas traduções latinas dos textos originais em grego. Assim, não se apoiava mais unicamente nos comentadores árabes, mas podia ler pessoalmente os textos originais, e comentou uma boa parte das obras aristotélicas, distinguindo nelas aquilo que era válido daquilo que era duvidoso, ou que devia ser totalmente rejeitado, demonstrando a consonância com os dados da revelação cristã e utilizando ampla e perspicazmente o pensamento aristotélico na exposição dos escritos teológicos que ele mesmo compôs. Em última análise, Tomás de Aquino mostrou que entre fé cristã e razão subsiste uma harmonia natural. E foi esta grande obra de Tomás, que naquele momento de desencontro entre duas culturas, naquele momento em que parecia que a fé devia render-se perante a razão, demonstrou que elas caminham a par e passo, que quanto parecia ser razão não compatível com a fé não era razão, e aquilo que parecia ser fé não era tal, enquanto se opunha à verdadeira racionalidade. Deste modo, ele criou uma nova síntese, que veio a formar a cultura dos séculos seguintes. Em virtude das suas excelentes qualidades intelectuais, Tomás foi chamado novamente a Paris como professor de teologia na Cátedra Dominicana. Ali começou também a sua produção literária, que continuou até a morte, e que contém algo de prodigioso, comentários à Sagrada Escritura, porque o professor de teologia era sobretudo intérprete da Sagrada Escritura, comentários aos escritos de Aristóteles, obras sistemáticas imponentes, entre as quais sobressai a Summa Theologiae, tratados e discursos sobre vários argumentos. Na composição dos seus escritos, era coadjuvado por alguns secretários, entre os quais o irmão dominicano Reginaldo de Piperno, que o acompanhou fielmente com o qual o ligava uma amizade fraterna e sincera, caracterizada por uma grande confidência e confiança. Trata-se de uma característica dos santos, cultivam a amizade, porque ela é uma das manifestações mais nobres do coração humano, e contém em si algo de divino, como o próprio Tomás explicou em algumas questiones da Summa Theologiae, onde escreve: "E a caridade é principalmente a amizade do homem com Deus, e com os seres que lhe pertencem." Não permaneceu prolongada e estavelmente em Paris. Em 1259 participou no capítulo geral dos dominicanos em Valenciennes, onde foi membro de uma comissão que estabeleceu o programa de estudos na ordem. Depois, de 1261 a 1265, Tomás esteve em Orvieto. O pontífice Urbano IV, que nutria uma grande estima por ele, comissionou-lhe a composição dos textos litúrgicos para a festa do Corpus Christi,
instituída a seguir ao milagre eucarístico de Bolsena. Tomás tinha uma alma requintadamente eucarística. Os lindos hinos que a liturgia da Igreja entoa, para celebrar o mistério da presença real do corpo e do sangue do Senhor na Eucaristia, são atribuídos à sua fé e à sua sabedoria teológica. De 1265 a 1268 Tomás residiu em Roma onde, provavelmente, dirigia um studium, ou seja, uma casa de estudos da ordem, e onde começou a escrever a sua Summa Theologiae. Em 1269 foi chamado novamente a Paris, para um segundo ciclo de ensino. Os estudantes, ao pode-se compreender, entusiasmavam-se com as suas lições. Um dos seus ex-alunos declarou que uma enorme multidão de estudantes seguia os cursos de Tomás, a tal ponto que as salas tinham dificuldades em contê-los, e com um apontamento pessoal, acrescentava que ouvi-lo era para ele uma profunda felicidade. A interpretação de Aristóteles formulada por Tomás não era aceite por todos, mas até os seus adversários no campo acadêmico, como Gofredo de Fontaines, por exemplo, admitiam que a doutrina de Frei Tomás era superior a outras pela sua utilidade e valor, e servia como corretivo para aquelas de todos os outros doutores. Talvez também para o subtrair dos intensos debates em curso, os superiores enviaram-no novamente a Nápoles, para permanecer à disposição do rei Carlos I, que tencionava reorganizar os estudos universitários. Além do estudo e do ensino, Tomás dedicou-se inclusive à pregação pública. E também o povo ia ouvi-lo de bom grado. Diria que é verdadeiramente uma grande graça, quando os teólogos sabem falar com simplicidade e fervor aos fiéis. Por outro lado, o ministério da pregação ajuda os próprios estudiosos de teologia a ter um sadio realismo pastoral, e enriquece a sua investigação com estímulos intensos. Os últimos meses da vida terrena de Tomás permanecem circundados por uma atmosfera particular, diria misteriosa. Em dezembro de 1273 ele chamou seu amigo e secretário Reginaldo para lhe comunicar a decisão de interromper todos os trabalhos porque, durante a celebração da missa, tinha compreendido, a seguir a uma revelação sobrenatural, que tudo aquilo que tinha escrito até então era apenas um monte de palha. É um episódio misterioso, que nos ajuda a compreender não só a humildade pessoal de Tomás, mas também o fato de que tudo o que conseguimos pensar e dizer sobre a fé, por mais elevado e puro que seja, é infinitamente ultrapassado pela grandeza e pela beleza de Deus, que nos será revelada plenamente no paraíso. Alguns meses depois, cada vez mais absorvido numa meditação reflexiva, Tomás faleceu enquanto viajava para Leão, aonde ia para participar no concílio ecumênico proclamado pelo Papa Gregório X. Veio a falecer na abadia cisterciense de Fossa Nova, depois de ter recebido o viático com sentimentos de grande piedade. A vida e o ensinamento de São Tomás de Aquino poder-se-iam resumir num episódio transmitido pelos antigos biógrafos. Enquanto o santo, como fazia habitualmente, estava em oração diante do crucifixo, de manhã cedo na capela de São Nicolau em Nápoles, Domingos de Caserta, o sacristão da igreja, ouviu um diálogo. Tomás perguntava, preocupado, se aquilo que tinha escrito sobre os mistérios da fé cristã era correto. E o crucificado respondeu-lhe: Tu falaste bem de mim, Tomás. Qual será a tua recompensa? E a resposta que Tomás deu é aquela que também nós, amigos e discípulos de Jesus, sempre gostaríamos de lhe dizer: nada mais do que tu, Senhor. Algumas histórias de São Tomás de Aquino. Um frade tinha notado que Frei Tomás deixava sempre o seu lugar de estudo antes das matinas, para descer à igreja e que, para não ser visto dos outros, se apressava a retornar ao seu quarto quando tocava o sinal das matinas. Tomado de curiosidade, decidiu um dia observá-lo. Ele entrou por detrás na capela de S. Nicolau, onde se demorou, mergulhado nas suas orações, e viu elevar-se nos ares, a 2 covados do chão. Enquanto estava a olhá-lo, cheio de admiração, ouviu de repente, do lugar para onde o doutor se tinha virado para rezar com lágrimas, uma voz emanando do crucifixo que dizia: Tomás, tu escreveste bem sobre mim. Que receberás tu de mim como recompensa pelo teu trabalho? Ele respondeu: nada, senão vós, Senhor. Os noviços são sempre noviços. Tinham-lhe dado a alcunha de o boi mudo da Sicília. Pregavam-lhe partidas, brincando com a sua calma imperturbável e a sua confiança imediata. Só uma vez ele respondeu. Tinham gritado à sua janela: e Frei Tomás! Frei Tomás!
venha ver depressa e um boi a voar. Obedientemente, ele veio à janela, para ser recebido à gargalhada. Acreditou. Acreditou. Palerma. Palerma. E Tomás disse imperturbável, prefiro acreditar que um boi pode voar do que um dominicano possa mentir. E o riso acabou. Quando celebrava a missa na capela de S. Nicolau, Tomás sofreu uma transformação espantosa. Depois dessa missa não escreveu mais nem nunca mais ditou o que quer que fosse e até deixou o seu material de escrita. Estava nessa altura na terceira parte da Suma, no Tratado da Penitência. A Reginaldo estupefato, que não compreendia por que razão ele abandonava a sua obra, o mestre respondeu simplesmente não posso mais. Voltando à questão um pouco mais tarde, Reginaldo recebe a mesma resposta não posso mais. Em comparação com o que vi, tudo o que escrevi me parece palha. Preso por seus irmãos que não queriam permitir que ele se fizesse dominicano, uma noite, enquanto Tomás, fechado sozinho no seu quarto, se repousa debaixo de boa guarda, enviam-lhe uma esplêndida jovem, prostituta especializada na sua arte, com a missão de levá-lo à falta por olhares, toques, jogos e outros estratagemas. Quando a vê, ele que exala já o amor esponsal pela sabedoria de Deus, ele o combatente invencível, sente por permissão da divina providência em vista de triunfo mais glorioso, a excitação da carne que habitualmente tinha sob o domínio da razão. Brandindo um carvão ardente tirado da chaminé, expulsa com indignação a cortesã do seu quarto. Depois, cheio de fervor espiritual, chega ao ângulo do quarto e traça com a cabeça do tição o sinal da Santa Cruz na parede. Prostra-se em terra e, com lágrimas, pede a Deus que lhe conceda um cinto de perpétua castidade a fim de servir sem corrupção nos combates. Assim rezando e chorando, adormece rapidamente eis que 2 anjos são enviados para lhe assegurar ter sido ouvido por Deus na vitória de um combate tão difícil. Eles o tomam de cada um dos lados pelos rins e dizem-lhe da parte de Deus e a teu pedido, nós te cingimos de um cinto de castidade que nenhuma violência te poderá arrancar. Aquilo que a virtude humana não pode atingir pelo seu mérito, isso te é oferecido em dom pela generosidade divina. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. No mosteiro de Helmer, perto de Langres, na Neustria, atualmente na França, São João, presbítero, homem de Deus, que reuniu numerosos monges sob a regra de São Macário. Morte no ano 554. Comemoração de São Tiago, eremita na Palestina, que passou muito tempo num sepulcro por penitência. Morte no século VI. Em Cuenca, na atual Castela-La Mancha, região da Espanha, São Julião, bispo, que ilustrou a igreja como segundo prelado desta cidade depois de recuperada aos mouros, pondo ao dispor dos pobres os bens da igreja e adquirindo seu sustento cotidiano com o trabalho das próprias mãos. Morte no ano 1207. No mosteiro de São Frediano, próximo de Pisa, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Bartolomeu Aiutami Cristo, religioso da ordem camaldulense. Morte no ano 1224. Em Pleven, na Bretanha, região da França, o beato Julião Malnuir, presbítero da Companhia de Jesus, que, durante 42 anos, se dedicou totalmente às missões populares, tanto nas aldeias como nas cidades. Morte no ano 1683. Em Maocou, cidade da região de Guizhou, na China, os santos Águeda Lin Zhao, Virgem, Jerônimo Luting Mei Lourenço Wang Bing, mártires, que, sendo catequistas, no tempo do imperador Wenzhongxian foram denunciados como cristãos e por isso degolados. Morte no ano 1858. Em Daijiao, cidade da província meridional de Shandong, na China, São José Frenademens, presbítero da Sociedade do Verbo Divino, que trabalhou incansavelmente na ação evangelizadora desta região. Morte no ano 1908. Em Picassem, cidade da região de Valência, na Espanha, a beata Maria Luísa Montesinos Orduna, virgem e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, pelo martírio se tornou participante na vitória de Cristo. Morte no ano 1937. No campo de concentração da cidade de Chars, perto de Tons, na Sibéria, região da Rússia, a beata Olímpia Tolga Bidar, virgem da Congregação das Irmãs de São José e mártir, que, no regime de perseguição contra a fé, suportou todas as adversidades por amor de Cristo.
Morte no ano 1952.